Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Educação, o programa que a gente fala de educação em tom maior. Eu sou a Laila, sou uma mulher cisgênero, parda, de cabelos escuros, lisos na altura do ombro, e hoje eu estou vestindo uma camisa verde e uma calça rosa. E você está na Educação na nossa segunda temporada que a gente está falando sobre a escola do presente. Você já parou para pensar que escola que temos hoje? Pois é, esse é o tema dessa temporada, e hoje a gente tem um desafio muito interessante. Nós vamos falar sobre a saúde, só que não é qualquer saúde não, é a saúde do bolso. Você já pensou em educação financeira? Aprendeu na escola? E seus filhos? As crianças em volta, os jovens em volta, aprendem educação financeira na escola? Pois é, esse é o tema do programa de hoje. E aqui no estúdio eu recebo, para me ajudar a pensar nesse assunto, a professora de matemática da rede particular e pública, especialista em ensino com uso de tecnologias de matemática, Jennifer Marques Madalena. Bem-vinda, professora, muito obrigada por estar aqui conosco. Olá, eu que agradeço o convite. Eu me chamo Jennifer, sou uma mulher cisgênera, parda, de cabelo lisos, na altura dos ombros. Hoje eu visto uma blusa branca e um conjunto bege e também estou de óculos. Muito obrigada, professora. A gente também recebe aqui o mestre em administração pública, que já atuou no setor bancário e hoje é gestor do Instituto Federal de Educação aqui de Goiás, Ciência e Tecnologia, o IFG, o Macário Luiz Orizombo. Olá, professor. Pode chamar de professor também? Pode chamar, fica à vontade. Obrigada pela sua presença. Muito bem-vindo aqui com a gente na Educação. Tá, obrigado. Eu sou um homem cisgênero, negro, de cabeça raspada, barba média. Estou vestindo uma camisa de manga curta, verde escura e uma calça preta. Pois é, muito obrigada pela presença de vocês. E antes da gente começar o nosso bate-papo, é interessante a gente ir até as ruas para entender se as pessoas conhecem educação financeira, se aprenderam, se na escola os seus filhos, as pessoas que eles cuidam, estão aprendendo educação financeira. Então vamos acompanhar esse diagnóstico que a gente foi às ruas para fazer. Vamos lá. Você sabe lidar com o dinheiro de forma responsável e consciente? Hoje vamos saber o que a população pensa sobre a inclusão da educação financeira no currículo escolar e como isso impacta a vida dos estudantes e de suas famílias. Vamos lá! Você aprendeu alguma coisa sobre finanças na escola? Você acha importante ensinar educação financeira para as crianças? Na minha época não tinha educação financeira, né? Eu não aprendi isso na minha época, né? Mas eu acredito que isso seja fundamental, né? Porque administrar a vida engloba também, né? Incorpora também trabalhar as finanças, né? Mas infelizmente hoje as pessoas não têm essa autonomia que a gente tem, de ter um cartão, saber usar, né? Eu tenho exemplos da família que o pessoal sempre abusa do cartão de crédito, que é muito fácil você comprar. Hoje, como o dinheiro sumiu do mercado, a facilidade de você passar um Pix, o cartão, é muito grande. Então, você não vê o que você está gastando. É o ideal também incluir na escola a educação financeira. A maioria da quebradeira do pessoal hoje, eu acho que é por conta do passado, que não funcionou nada disso, negócio de escola, eles não ensinar, essas coisas. Como é que o senhor cuida das suas finanças? Administrando na medida do possível para não gastar dinheiro do modo errado, né? E poder manter minhas despesas no final do mês. O senhor gostaria de ter aprendido alguma coisa sobre educação financeira quando o senhor estudava? Queria sim, né? Aprendi, foi a vida me ensinando, né? Não teve um professor, não teve nada para me ensinar. Eu aprendi com a própria escola da vida a manter meus recursos em dias. Controlando, né? As compras, os gastos, os ganhos e tudo mais. O senhor aprendeu alguma coisa sobre educação financeira na escola? Como que foi? Não, eu que faço a minha própria educação. Não tive nenhuma educação na escola, nem em casa. Eu faço a minha própria educação financeira. Tem algum conselho que você gostaria de ter recebido mais nova sobre finanças? Por exemplo, economizar alguma coisa, controlar? O que você gostaria de ter aprendido? Economizar, controlar e não fazer tanta conta, viu? Que hoje... E o cartão de crédito? Tudo estourado. Tudo estourado.
A gente viu aí a realidade da população brasileira, né? Professora Jennifer, o que é educação financeira, afinal, e como que ela está ou não presente em sala de aula? A educação financeira, ela é planejar, né? Nada mais é do que você planejar aquilo que você quer, planejar as suas conquistas. E ela entrou na BNCC como um eixo temático justamente nessa parte de planejamento, para os alunos entenderem como planejar aquilo que eles querem, planejar a sua vida socialmente, economicamente, trabalhar os juros, entender essa questão daquilo que eles precisam, o que é necessidade e o que é desejo deles. E a sala de aula, como é que está? Na sala de aula. Quando a gente leva, né, quando nós levamos isso para a sala de aula, eles falam assim para a gente, a senhora vai ensinar a gente a ficar rico? Vai ensinar a gente a mexer na bolsa de valores? E aí você vai começar a ensinar para eles que é planejar. Com os alunos lá do sexto, sétimo ano, montar um cofrinho. O quarto e quinto ano do Fundamental 1, trabalhar com eles uma feira, onde eles têm um investidor, o que eles retêm com isso, e começar a trabalhar matemática financeira com eles de uma forma mais sucinta, mais básica, e cada série a gente vai levando maior, né, crescendo o nível de dificuldade, até trabalhar assim com bolsas de valores no ensino médio. E dentro dessa educação a gente tem várias linguagens, né, vários termos que nem sempre todo mundo entende. Aí a gente pode falar sobre gastos, sobre poupança, sobre CDB. São termos bem interessantes e que a gente nem sempre está adaptado. Por isso que a gente preparou um material para te mostrar alguns desses termos. Vamos acompanhar. Conversas sobre dinheiro costumam ser evitadas por grande parte das pessoas. Ao olharmos para os números relacionados a problemas financeiros, é possível entender de onde vem o medo dos números e cifrões. 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Nesse cenário, quase 40% afirma que o endividamento ocorre pela ausência de um planejamento financeiro. Mas como construir um planejamento sem conhecer os conceitos básicos da educação financeira? Quando você aprendeu sobre as etapas necessárias em um orçamento, os significados de receita e despesa, a importância de uma boa poupança e de uma reserva de emergência. Você sabia que 2 em cada 3 adultos no mundo são analfabetos financeiros? Em uma realidade onde crianças e adolescentes aprendem o valor da educação financeira, os números deixam de ser os vilões. Pois é, a gente aprendeu alguns termos aí, né, professor Macário? Como é que a gente pode entender esses termos? Como é que a gente pode ter acesso a essa nova linguagem? E por que falar de dinheiro e ter acesso a esses termos ainda é tão difícil, a gente pode caracterizar, sim, como o VT mesmo disse, como um tabu? Interessante. Até para falar disso, a gente já tem que até buscar as origens desses problemas, né? Podemos falar assim que, historicamente, o Brasil é um país recente, comparado com outros países do mundo, principalmente da Europa, né? Então, nós não passamos ainda tantos problemas que outros países antigos já passaram. Então, nós estamos mais ou menos numa crise, né, financeira, problemas financeiros constantes, mas a necessidade de fazer um planejamento financeiro, de aprender sobre gerir a própria finança, a preocupação de gerir a própria aposentadoria é algo muito recente ainda para o brasileiro. Então, nós não entendemos ainda a importância de ter essa educação desde o início da nossa vida, seja individualmente, seja em família, ou seja num grupo maior. Então, aos poucos, nós brasileiros estamos tomando consciência dessa importância. Então, como que a gente pode buscar esse tipo de informação? Existem, hoje em dia, vários canais, até os mais informais, como o YouTube, as redes sociais, né? Temos livros, temos cursos, né? Existe informação, mas o que falta principalmente, interesse do brasileiro em buscar essa informação, entender a importância dela. Então, se falta interesse, a gente percebe que as pessoas, de fato, não têm essa alfabetização financeira, né? A gente viu aí os números. E vamos acompanhar também como é que quando a gente fala dessa alfabetização, desse letramento financeiro relacionado aos jovens, né? Vamos acompanhar os números aqui que a gente trouxe desse letramento. Uma pesquisa da OCDE entrevistou 98 mil adolescentes entre 15 e 20 países. No ranking geral, com participantes da avaliação, o Brasil ocupa o 18º lugar,
45% dos estudantes brasileiros avaliados atingiram nível 1 e abaixo do nível 1. O nível 1, ele se relaciona às decisões simples que envolvem finanças no dia a dia, como operações básicas. A gente trouxe outro dado também referente à faixa etária desse endividamento, como é que está, né? Esse perfil de endividamento por faixa etária, a gente tem o seguinte número: 41 a 60 anos, representa 35,2% dos inadimplentes do Brasil, 26 a 40 anos, 34% dos inadimplentes e acima de 60 anos, 18,9% dos inadimplentes. Aí quando a gente chega aos 25 anos, 11,8%. Essa fonte é do Serasa, né, do mapa da inadimplência e renegociação de dívidas do brasileiro aqui de 2024. Professora, a gente percebe aí, de fato, esses números são preocupantes, né? A gente tem esse mapa de endividamento aí que mostra a falta de letramento desse jovem e como está refletido na sociedade brasileira hoje. E a gente percebe que há, sim, um desconhecimento dessa educação lá na escola. Te pergunto, existe um momento certo para aprender a lidar com o dinheiro? E como essa ausência de educação financeira lá na escola está refletindo aqui? Eu acredito que não existe um momento certo. Eu acho que desde que é um indivíduo, desde que ele nasce, antes mesmo de entrar na escola, já tem que ser um conhecimento que deve ser introduzido até mesmo pela família. Mas como o colega Macar mesmo falou, as famílias elas não têm esse interesse, não é alfabetizada, né, financeiramente. Então, lá na escola, a gente já comprou, já várias instituições trabalham com material para começar isso desde o primeiro ano. Dos pequenininhos tem a educação infantil e lá no primeiro ano, quando começa a se alfabetizar, já insere também dinheiro. Eu tenho meus filhos, então eu consigo acompanhar como que é isso já lá na escola. E eu acho muito importante, porque eles aprenderem a dar valor no dinheiro. Não que eu vou ter que dar valor no dinheiro porque vou colocar o dinheiro como rei, mas para entender que você tem que trabalhar com aquele dinheiro, não é somente comprar ou jogar o dinheiro, ver a real necessidade. E é isso que a gente tem que trabalhar na sala de aula com o aluno, o planejamento financeiro, a planilha eletrônica e com os pequeninos começar com a planilha de papel. Eles anotarem os desejos. Então, desde a educação infantil, ensino fundamental, trabalhar com eles aquilo que eles querem. Qual que é o desejo que eles querem, mas não aquele desejo momentâneo, né? Sabe aquele sonho de criança? Eu quero comprar... Hoje eles estão muito midiáticos, videogame, né? Quero comprar um PS5. Então, então vamos começar a planejar como juntar dinheiro para comprar esse PS5 ou ajudar o papai e a mamãe a ter esse dinheiro. Então, acho que não tem um momento, vou deixar para o Fundamental 2 ou médio. Acho que desde quando começa a alfabetização mesmo. E aí, para a gente pensar nesse cenário de endividamento, de falta de letramento nesse sentido financeiro, a gente também foi entender se existem políticas públicas relacionadas a esse ensino, né, essa educação financeira. E aqui no Brasil existe desde 2010 uma política específica para isso, uma Estratégia Nacional de Educação Financeira, a ENEF, e a gente foi entender o que funciona, como é que ela funciona, qual que é a proposta dela, e quem nos trouxe essas informações foi o gerente de Educação e Inclusão Financeira da Comissão de Valores Imobiliários, o Paulo Portinho. Vamos acompanhar o que ele nos disse. A estratégia ela começou um pouquinho depois da criação do COREMEC, que é o Comitê de Regulação e Fiscalização do Mercado Financeiro de Capitais de Seguro e de Previdência, que foi de 2006. A estratégia, de fato, começou em 2010, através do Decreto 7397. E tinha objetivos simples, né? Estratégia Nacional de Educação Financeira, que era reunir os esforços de diversos setores para promover e disseminar a cultura de educação financeira no país. Isso lá em 2010, né? Ampliar a compreensão do cidadão para que ele seja capaz de fazer escolha consciente quanto à administração de seus recursos. Tudo que está sendo feito está tendo algum impacto. Não é o impacto que nós gostaríamos. Para você ter uma ideia, só agora, há pouco tempo, a gente conseguiu introduzir, não o CVM, tá? Não só a estratégia, mas o Congresso, o governo, conseguiu introduzir a educação financeira nos currículos do BNCC, de forma transversal. Então,
A gente, por exemplo, aqui na CVM, o Banco Central também tem, e a CVM tem um programa chamado Educação Financeira na Escola, que a gente preparou em parceria com o Sebrae, onde desde a alfabetização, um pouco depois da alfabetização, até o ensino médio, você vai aprender de forma muito prática essas questões da educação financeira, que são essencialmente o quê? Orçamento, não consumir de forma desordenada, aprender o que você pode gastar, conhecer um pouquinho sobre como é que os juros compostos conseguem ajudar você a acumular patrimônio, etc. Essas coisas a CVM tem. A CVM colocou, deve ter talvez uns 10, 12 mil, 15 mil professores treinados nisso. O Banco Central atingiu muito mais gente, atingiu uma quantidade gigantesca, acho que quase 20 milhões direta e indiretamente de pessoas com o programa Aprender Valor deles. Então, assim, está todo mundo fazendo, a própria B3, a Ambima, todo mundo está fazendo um pouco o seu papel e o governo está preocupado com isso desde talvez uns 10 anos ou 8 anos para cá, em que está se tentando colocar esse tipo de informação dentro do ambiente escolar. O que eu acredito que está acontecendo é que a gente melhorou muito, mas a quantidade de novidades que surgiram, novidades ruins e boas, fez com que a gente tenha que correr numa velocidade que, mesmo instituições como B3, que é gigantesca, Ambima, que tem muitos recursos, CVM, Banco Central, que está no Brasil inteiro, a gente tem dificuldade de acompanhar. Para você ter uma ideia, a gente está fazendo aqui um monte de conteúdos voltados, não só nós, todas as empresas ligadas aqui, as instituições ligadas, conteúdos para as pessoas entenderem que apostar e jogar online é brincadeira, não pode nunca ser considerado como um instrumento de acumulação de poupança de patrimônio, que é o que as pessoas estão pensando. As pessoas acreditam que, se elas botarem R$ 200 por mês em aposta esportiva, elas vão fazer uma aposentadoria ou uma poupança para comprar um imóvel. Isso é uma loucura absoluta e completa. E a gente tenta trazer esse tipo de informação. Então, não estamos enxugando gelo porque já melhorou muito. É interessante observar essas novas configurações que a sociedade traz também para as finanças, né, professora Jennifer? Como é que a gente pode transportar esses novos desafios, como essa questão das apostas que ele cita, né, para a escola? Como falar disso dentro da escola, desses novos desafios, inclusive no currículo, né? E ele falou algo assim muito atual mesmo em sala de aula, né? Porque dentro da sala de aula, o seu aluno está falando do tigrinho, né? Ele está falando do tigrinho, está falando das bancas de aposta. E aí a gente pensa, fica assim, o que eu vou falar com esse aluno? Então, ele falou de um programa chamado Programa Aprender Valor. E foi com esse programa que eu levei para a sala de aula para trabalhar com os alunos, esse programa do Banco Central, onde ele nos ajuda com vídeos que vai trazer consciência, porque para você desmistificar essa ideia do tigrinho, essa ideia das apostas, você tem que trazer consciência, conscientização para esses jovens, para esses adolescentes, né? Então, é trazendo a conscientização, mostrando o que de fato é na prática, trazendo como previdência privada, seguro de vida, trazendo essas questões para eles e o cálculo, porque aluno gosta de ver cálculo e você mostrar o real cálculo, né? Eu ganhei 2 mil no tigrinho, mas quanto que você gastou, como que foi que você consegue sacar esse dinheiro realmente, é mostrar para ele a realidade. E aí é uma possibilidade de trabalhar isso dentro de sala de aula. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre as estratégias e os desafios de trabalhar a educação financeira dentro da sala de aula. Então fique ligado, a gente já volta. Olá, de volta aqui na Educação. Nessa temporada que a gente está falando sobre a escola do presente e hoje a gente está falando sobre um assunto extremamente importante que afeta a saúde dos nossos bolsos, a educação financeira. E eu estou recebendo aqui no estúdio a professora de matemática da educação básica, a professora Jennifer Marques Madalena, e também o mestre em administração pública que tem um livro publicado sobre a educação financeira, o professor Macário Luiz Orizombo. Então, mais uma vez, muito obrigada. Vamos continuar aqui no nosso bate-papo e agora a gente vai falar sobre a educação dentro da sala de aula. A gente quer entender como é que os professores estão trabalhando a educação financeira dentro da sala de aula, quais são os desafios que eles enfrentam e as estratégias para combater esses desafios. Então, a gente foi na escola para conferir, ouvir esses professores. Vamos acompanhar.
trabalhamos com um material que nos foi fornecido e nesse material contempla atividades que a gente percebe que é do cotidiano também das famílias, inclusive algumas atividades a serem desenvolvidas são desenvolvidas em casa, no seio dessa família. E a contribuição é imensa. Na nossa formação, a gente não tem ali exclusivamente essa questão da formação da educação financeira, mas com todo o material, com todo esse engajamento e com toda essa leitura de atualidade, de conhecimento, então a gente abraça esse projeto porque realmente é muito necessário se trabalhar essas questões. E nós temos um material muito bom, que é o agora, no 4º ano, do Banco Mais, mesmo que não tenha a básica, nós que somos pedagogos, se não tem que correr atrás. O que não consegue ensinar esse mínimo que é a base para o aluno entender agora, até os 10 anos, se ele não souber, ele tem que correr atrás. Nós não somos preparados. E muitas vezes a gente se perde, eu repito, em valores inapropriados, né? Principalmente hoje nessa sociedade que se cultua o ter e a cultura ao corpo, né? Então a gente começa a gerar gastos e a gerar um problema financeiro por não saber o que quer, o que é necessário, o que é preciso, o que eu posso, o que eu não posso. E aí a gente mesmo tem que buscar um controle emocional, uma saúde psicológica, para que a gente possa ajudar os meninos a aprender. Na maioria das vezes, nós professores vamos nos aprimorando, buscando, nós mesmos que vamos buscando. Quando eu ensino algo que eu percebo que não foi suficiente para que aquelas crianças apreendessem aquele conteúdo, nós vamos buscando. E o tempo, a experiência e outra coisa, nós aprendemos muito uns com as outras, né? A professora fez algo, deu certo, nós compartilhamos isso, enriquece muito o nosso conhecimento. Eu digo que precisa muito trabalhar muito assim na realidade mesmo, na prática, sabe? Na prática mesmo, no dia a dia, questionar com eles o que comprou, falar sobre, nós conversamos em geografia sobre compras online, que hoje a maioria compra no Pix, como que o pai paga as compras, como paga no supermercado. Então, assim, são coisas que você está conversando e eles estão sabendo, que é do dia a dia. É ligar o que você sabe que tem que ser trabalhado, você é professor, e casar com a vivência deles. Entendeu? E não aquela coisa do livro, abre o livro, vamos ler, vamos isso e aquilo, só não. O fato de ser professor, ele não está com a formação completa. Porque eu penso que a nossa formação acadêmica ela é como um dever. Tem o dia e a noite. E a nossa formação, ela é rotineira, ela é de todos os dias. É como, eu falo muito que eu amo, né? Amo Sócrates. Eu sei que eu nada sei e eu tenho que levantar todos os dias sabendo, hoje eu tenho que aprender mais. Pois é, é bom ouvir os professores, né? A professora Jennifer, que também está em sala de aula, e eles levantaram 2 pontos importantes nesse sentido, que é a falta de formação, a formação continuada, né? A não especialização, nesse caso, em educação financeira, e também a questão dos materiais didáticos. Como é que você vê essa possibilidade de contornar esse desafio? Para contornar esse desafio, igual foi falado no VT, né? Os professores estão tendo que correr atrás. Então, eu creio que se tiver cursos mais voltados para professores nesse assunto mesmo, para que possa nos capacitar melhor, nos auxiliar com um material mais prático para os alunos, que está na vivência deles, que pode, eu acho que subsidia melhor, vai subsidiar bem melhor a prática do professor em sala de aula. E aí, quando a gente pensa, então, nesses cursos, nessa possibilidade de formação continuada, nós encontramos o Sebrae, que ele oferece uma estrutura didática e pedagógica voltada para professores e para alunos. E a gente foi entender como é que eles organizam esse curso, o que é esse curso de formação. E quem nos fala é a coordenadora de portfólio do Sebrae, a Mara Cristina Lima. Vamos acompanhar e entender como é que funciona essa formação continuada que eles oferecem.
O professor, ele ao conversar com o aluno, principalmente no ensino médio, ensino fundamental especialmente, é trabalhar questões de sonhos. Quando ele desenvolve junto ao aluno a questão, o que que você quer ser quando crescer, quais são os seus objetivos, o que você quer conquistar, quais são os seus sonhos, isso tudo são formas de conquistar a criança a começar a pensar sobre as perspectivas de construir e realizar seus sonhos, porque no primeiro momento ele sonha. E aí, como eu vou transformar esse sonho em realidade? E educação financeira é exatamente um processo de planejamento, você saber o quanto você vai chegar no final do mês, quais são as suas despesas, o que que você quer fazer, se eu quero comprar um picolé toda semana, quanto que esse picolé vai me custar? O que que eu posso fazer para melhorar e tornar um picolé que seja de suco para um picolé de leite, que é um pouco mais caro? Então, ou seja, a educação financeira, ela proporciona realização de sonhos. E o grande desafio é desvincular de que isso é só para quem empreende, só para quem tem empresa que pode fazer educação financeira. Muito pelo contrário. Então, o Sebrae tem a iniciativa da educação empreendedora, que está dentro do programa Cidade Empreendedora. Temos vários cursos online no sebraego.com.br. Você pode ali ver as nossas iniciativas, tem muitos cursos online gratuitos disponíveis. Aqui no próprio Sebrae, nós temos capacitações presenciais. Então, assim, nesse programa, como o Polo de Educação que a gente tem em São Paulo, que é o Polo de Educação Empreendedora, que fala muito sobre a questão da educação dos referenciais educacionais que a gente tem hoje, são muito interessantes para que os nossos professores possam visitar, observar e transfigurar, eu digo, traduzir da melhor forma possível para o nosso aluno, porque ele, com ninguém melhor do que o professor, conhecer o seu aluno, conhecer a sua realidade local e traduzir isso para a sociedade. Professor Macário, a Mara nos disse que a educação financeira, como a gente já havia dito aqui em outros momentos, está relacionada a planejamento, a pensar em sonhos, né? Como é que a gente pode levar essa proposta para o resto da população, né? Mostrar que a educação financeira, porque esse planejar de sonhos, para todo mundo, é possível para todo mundo. Pergunta interessante. Até uma das frases da professora que foi entrevistada, ela até citou Sócrates, né? Falou que ela sabe que nada sabe, né? Que precisa aprender mais. Até aproveitando o Sócrates também, ele fala que só nos é útil o conhecimento que nos torna melhores. Então, saber sobre educação financeira, saber planejar, saber lidar com as próprias finanças, nos tornará pessoas melhores, como cidadãos, como membros de família, como, enfim, em todos os nossos tipos de relação. Então, nos falta ter essa consciência, que isso vai nos trazer um novo patamar de vida. Né? Falando de filósofo também, né? Até Aristóteles coloca, né? Que trata de um erro de disposição das coisas, deixar um dos assuntos mais importantes para o ser humano ao improviso, que é a felicidade. E, tanto na minha pesquisa, no livro, nós estudamos que problemas com superendividamento pode trazer problemas emocionais, adoecimentos para as pessoas. Então, a gente vê que problemas financeiros afetam a nossa vida de diversas formas. E isso pode ter uma grande mudança quando a gente der de fato atenção para esse assunto. Né? E como o trabalho das professoras, né? Desde a mais tenra idade, dentro da sala de aula. E aí, como trabalhar educação financeira em sala de aula? A professora Jennifer já nos deu algumas dicas aqui de como fazer isso, mas a gente também foi conhecer um projeto que liga educação financeira com educação ambiental. É um projeto extremamente interessante que se chama Recoin, o dinheiro que vem do lixo. E a gente foi conversar com o professor João Carlos Pereira Braga. Ele é um dos responsáveis pelo projeto e ele nos explicou como é que isso funciona. Vamos acompanhar. Eu sou o João. Sou professor de matemática da rede municipal de Belfor Roxo. Belfor Roxo é uma cidade da região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Nós trabalhamos especificamente na Escola Municipal José Pinto Teixeira. A nossa escola fica localizada em um bairro que é muito próximo de um lixão. E isso foi um dos starts para a gente pensar na questão ambiental e em ressignificar a questão do lixo em relação a como essa comunidade tratava esse lixo. Então, esse lixo, a palavra lixo tem um significado muito grande no projeto Recoin. O próprio nome do projeto já é um resumo do que seria ele. Ré
seria trabalhar com resíduos recicláveis, e coin é moeda em inglês, ou seja, é uma moeda lastreada em resíduos recicláveis. As crianças, nossos alunos trazem resíduos recicláveis para a escola e são remuneradas por isso. A gente fez um câmbio, certo? Aqui a gente vai mostrar melhor para vocês, ou mandar essa imagem melhor para vocês. E eles têm essa imagem na escola, tem esse câmbio. Eles conseguem associar que 1 litro de óleo são 5 recões. 3 recipientes de latinhas são 1 recõe. 5 garrafas PET são 1 recõe. Então, eles trazem os resíduos para a escola e nós remuneramos. No hall de entrada da escola tem um funcionário que está lá processando isso. Eles entregam na hora do intervalo, sempre quando tem, procura o seu Davi, que muito gentilmente está lá sempre para atender eles e fazer esse câmbio. E esses 4 produtos diferentes, a gente tem essa remuneração para eles. Com o recõe, eles vão acumulando recõe, e aí eles podem utilizar esse recõe basicamente de 2 formas. Primeiro é, literalmente, comprando produtos. No hall de entrada da nossa escola, nós temos um mercadinho. Nesse mercadinho, nós temos produtos escolares, temos livros, temos cadernos, temos borracha, temos também alguns brinquedos educativos. A segunda forma é o investimento. Eles podem investir no Banco Central da Natureza, comprando um título de investimento. A gente chama de um título do Banco Central da Natureza. O título, que era 50 recões em dezembro, hoje ele custa 38 recões. Então, ele pode comprar hoje 38 e ver esse título ganhar valor ao longo do tempo. Próximo mês vai valer 40, outro mês vai valer 42, e aí, quanto mais tempo ele conseguir segurar esse ímpeto por trocar o título, mais o dinheiro dele vai se valorizando. E para dar essa introdução à educação financeira para nossas crianças, nós pensamos nesse título, que não tem nada a ver com título de capitalização, certo? Seria mais associado a um título do Tesouro Nacional, que seria o primeiro investimento básico que a gente aprende quando vai investir de uma forma mais desenvolvida, uma forma mais, como é que eu posso dizer? Uma forma mais eficiente, certo? Com nossos rendimentos, com aquilo que a gente conseguiu acumular. E essa foi a motivação, dar essa introdução para que essas crianças pudessem, já desde pequenininha, entenderem que eles podem, sim, acumular um pouquinho de dinheiro pensando no futuro. Nós não estamos em uma instituição financeira, nós estamos em uma instituição educacional. Com isso, o nosso principal foco é proporcionar experiências que sejam relevantes o suficiente para que eles possam ter momentos marcantes na sua vida financeira. Ano passado, 2023, nós logramos o êxito de ser o professor transformador 2023 na categoria anos finais, certo? E isso trouxe, como eu falei, a comunidade escolar se empenhou e tinha muito esse sentimento de coautoria com eles. Então, eles participaram de todo o projeto. Então, quando eu fui receber o prêmio, era natural para mim mostrar que eu era apenas o representante de algo maior, certo? De algo que estava envolvido toda a comunidade. Eu acho que a primeira questão que nós, professores, precisamos estar atentos é das oportunidades. Muitas vezes nós vemos algo que não está nos deixando muito felizes e queremos esquecer, ou queremos deixar de lado. E se a gente puder ressignificar isso, puder pensar isso de outra forma, talvez seja uma ótima oportunidade de nós atuarmos naquela ferida, atuarmos naquilo que não nos traz muitas alegrias. Muito interessante a história. E aqui nos bastidores a professora Jennifer me disse que conhece pessoalmente essa história, né, professora? Eu fui no mês de maio lá no Rio de Janeiro, e aí eu fui conhecer uma escola e andando de Uber, conversa vai sobre gás, que lá eles usam no carro, e aí me falaram do projeto. Eu falei, meu marido, aborta a praia hoje, vamos lá conhecer. E aí chegamos na escola no sábado e nos mostraram. Eu fiquei assim, encantada, né? Eu pedi lá, conversei, me apresentei, que eu era professora, e eu fiquei encantada com o projeto.
Aí eu falo, daí emociona, porque assim, você vê como um agente mesmo de transformação, né? Dos alunos, da sociedade em si, porque ser professor é transformar sociedade. Eu não pude ver funcionando meio de semana, mas eu até falei, eu quero voltar lá para aprender mais, porque é bom a gente aprender, né? Porque ele falando e você vai vindo assim, é apaixonante, lá é maravilhoso. E ele fala de duas palavrinhas interessantes, né? Que é a oportunidade de entender o que pode acontecer ali e engajamento da comunidade escolar, né? Ele fala, sou representante do projeto, mas não é meu projeto, é um projeto da comunidade. Muito interessante, né, professora? E é isso que falta hoje a escola, conseguir esse engajamento da comunidade escolar, trazer os pais, trazer a comunidade para dentro da escola para engajar no projeto, porque só a escola sozinha não dá conta, né? Não faz um milagre, mas é toda a sociedade junto, algo que ele conseguiu perfeitamente. Bons casos, e no próximo bloco a gente vai trazer mais um caso positivo, que é o Educação que Dá Certo de hoje. Mas fique ligado que logo a gente volta. Olá, de volta aqui no Educação. Nessa temporada que nós estamos falando sobre escola do presente, e neste programa nós estamos falando sobre a saúde do seu bolso e das pessoas que estão em volta de você, que é educação financeira. Para a gente entender melhor esse cenário, a gente está recebendo aqui a professora de sala de aula da educação básica, a professora Jennifer, e o mestre em administração e também um escritor de um livro que fala sobre educação financeira, o professor Macário. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar nosso bate-papo e agora a gente vai ver como que a educação financeira pode impactar a vida das pessoas. A gente vai conhecer o caso de um jovem que teve a educação na escola e que isso mudou a vida dele. Vamos acompanhar essa história. Meu nome é Rafael Elias Costa, eu tenho 21 anos. Atualmente eu trabalho com o mercado financeiro, inclusive. Eu opero na Bolsa Nasdaq. Eu já pesquisava sobre essa questão, sempre me interessei sobre essa questão financeira, mas lá no José Feliciano, desde o primeiro ano, a gente teve uma eletiva que falou sobre essa parte assim, básica de finanças. Aí foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais. Cada aula tinha um tema, então a gente via sobre taxa Selic, né, a importância do que é o mercado financeiro, né, todo esse panorama geral da situação financeira também do país, para a gente ter uma noção de onde a gente está incluso, né, dentro desse mercado. Também CDB, LCI, LCA, todas essas questões de investimento. Mesmo sendo o básico, né, que a gente viu ali, de questões de controlar o próprio dinheiro, ter o controle de gastos, né, saber quanto você ganha, quanto você gasta, saber investimentos ali, principalmente renda fixa, né, que é o mais seguro. Mas foi a partir daí que eu comecei a pesquisar mais, entender sobre o meu perfil de investidor e descobri que eu realmente gosto de fazer, né? E eu descobri que eu sou um perfil um pouco mais arrojado e por isso eu pesquisei mais sobre outros mercados, que é o que eu trabalho hoje também. Acredito que é essencial, porque ainda mais nessa fase essa fase de idade que a gente tem, né, de estar no ensino médio ali para começar a trabalhar, é a fase que geralmente a gente não tem muito gasto, eu pelo menos não tenho muito, e é a fase que você talvez está começando a trabalhar, então está começando a entrar dinheiro. Aí às vezes é um dinheiro que você nunca viu na vida tanto dinheiro assim. Eu lembro quando eu recebi o meu primeiro um salário, nossa, era muito dinheiro, já que eu não gastava nada. Aí, para mim, só que hoje, né, com 21, eu já tenho uma situação financeira um pouco mais estabilizada do que outros colegas que eu vejo aí que não tiveram essa oportunidade de ter, né, essas eletivas, esse ensino desde o começo. Foi a parte essencial ali da minha descoberta, né, do que eu gosto de fazer. A gente viu como que a educação pode impactar a vida das pessoas nesses termos também financeiros, né, professor Macário? Como é que a educação financeira impactou a sua vida? Em algum momento da sua vida, teve a educação financeira ou foi aprendendo no acerto e no erro? Impactou muito minha vida. Até, inclusive, eu comecei minha carreira, minha vida profissional, trabalhando num banco, né, no setor financeiro, me especializei nessa área. Mas eu que lembro que desde novo, a professora comentando como que ela faz na sala de aula, eu lembro do meu pai, comigo e com a minha irmã,
dividindo o dinheiro, as moedinhas nos cofrinhos. Minha mãe também sempre foi muito controlada financeiramente, assim, herança familiar dela, né? Mas eu sei que não é a realidade de muitas casas, de muitas famílias. E eu vejo assim, eu não consigo desvincular hoje a minha vida da educação financeira, de saber investir, saber me preparar para o futuro. E já hoje, né, um pouco mais velho, né, eu vejo que tudo que você começa quando é mais novo tem um impacto muito significativo quando você já está assim, com uma idade um pouco mais avançada, mais madura, enfim. Então, até quando eu vejo situações de outras famílias, lembro até quando eu trabalhava no banco, que eu lidava com a realidade financeira de várias pessoas diretamente, eu vi, nossa, como o problema é tão mais sério, a gente não imagina, né? Eu lembro até um caso muito específico. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um trabalho numa agência que ela era mais voltada para o público médico. Assim, grande parte dos clientes eram médicos. Então, era uma faixa salarial muito alta, né? Mas era incrível o nível de endividamento. Isso, vou te falar, era 10 anos atrás. Eu acho um pouco discrepante, né? Você vê uma pessoa com uma renda mensal de 50 mil reais terminar todo mês um cheque especial. Eu acho um pouco exagerado, né? Então, a gente tem a falsa crença de que quanto mais nós ganharmos, mais fácil vai ser minha vida financeira. Vou resolver meus problemas. Mas, na verdade, é como se fosse, assim, se você está indo para o penhasco, é melhor ir de Fusca que de Porsche, que de Porsche você cai mais rápido, né? Então, para quem não tem educação financeira, quanto mais dinheiro, mais perigoso fica. A minha experiência com a educação financeira foi na tentativa e no erro mesmo, assim, erra um pouco, acerta um pouco, e aí fui estudar para entender o que eu não tive na escola, na minha época de escola, de educação básica, nem se falava em educação financeira, de forma alguma. E em casa também não tive. Então, como adulta, eu fui atrás do conhecimento, né? Correr atrás do prejuízo, literalmente. Professora Jennifer, e suas experiências em relação a esse tipo de educação? E eu já fiquei sabendo que a senhora tem filho. Como é que é isso em casa? A minha educação financeira foi para ser o oposto do que era a minha casa quando eu era criança, né? Porque meu pai sempre foi muito descontrolado financeiramente. É igual o Macário acabou de falar, o colega Macário. Não é a quantidade que você ganha. Então, como meu pai sempre ganhou muito bem, ele não fazia cálculo daquilo que estava entrando, do que estava saindo, quanto que era mercado. Só vai. E aí eu ficava assim, não pode ser assim. E o meu vô já era muito controlado. Meu vô já recebia menos e tudo bem controlado. Então, eu fui mais para o rumo do meu vô. É sempre tudo bem planejado. E aí eu com filhos, né? Com meus filhos, assim que nasceu, já cada um já faz aquela poupança lá. Eu nunca soube, né, saber como trabalhar. Falei, gerente, vamos fazer uma poupança para eles com 18. Falei, vamos fazer. Já fiz aquela poupança para eles e todo mês eles têm a poupança também, a mesada. Todo mês eles têm a mesada deles. Que eles vão administrar. Que eles administram. Mãe, eu quero tal coisa. Isso é necessidade? Você realmente precisa disso? Ou é um desejo? Eu tenho um rapaz de 11 anos e uma mocinha de 6. O rapaz de 11 anos, para ele gosta de guardar o dinheiro, ele sabe, é só se eu precisar mesmo. A de 6 anos, se deixar, ela adora um shopping. Então, assim, só que é muita conversa, é você explicar, é você gastar tempo mostrando o que é real necessidade para eles. Não é fácil, é gastar tempo. E ensinar desde pequenininho. Desde pequeno. Na sala de aula, mas também em casa. É um complemento, né? E a gente vai entender como que outros exemplos podem ser legais dentro da sala de aula. Tá na hora do Educação que dá certo. E hoje a gente vai acompanhar um caso de educação financeira na prática dentro de uma escola para administrar uma cidade. É um projeto chamado Cidade Inteligente na Mente, realizado aqui em Goiânia para os alunos de 6º e 7º anos do CEPI Francisco Maria Dantas. A gente foi acompanhar essa história e entender que projeto que é esse. Vem ver. Olá, meu nome é Sônia Alexandre, sou professora de matemática, trabalho no CEPI Francisco Maria Dantas e sou idealizadora do projeto Cidade Inteligente na Mente.
um projeto que trabalha educação financeira para os nossos alunos da rede pública estadual. A ideia veio da minha própria experiência de vida, porque quando eu comecei a gerenciar a minha vida com prioridade, com mais segurança, que eu entendi o que era juros, que eu não deveria pagar tanto juro ao comprar um imóvel ou um carro, então eu despertei na mente para eu poder ensinar o jovem desde criança. Então eu comecei a ler muito sobre isso e então veio essa ideia na minha cabeça de eu trabalhar com eles para que eles não sofram tanto quanto nós adultos sofremos por não ter estudado gerenciamento financeiro nas nossas vidas, né, antes da gente começar já no mercado de trabalho. Eu me sinto, tipo, que eu posso fazer mais, né? Que eu posso ir além do meu conhecimento. Que eu posso, tipo, fazer o que as pessoas de outra geração não podiam fazer. E investir tipo, o meu sonho, assim, sabe? Porque eu sonho em ganhar muito dinheiro e fazer muitas coisas, assim, legais. E aí, é isso aí que a professora Sônia influenciou na minha vida e agora eu vou levar isso aí para sempre na minha carreira. Os objetivos acadêmicos mesmo é que o aluno precisa ter segurança em administrar o dinheiro e conhecer o ciclo do dinheiro, conhecer os impostos, conhecer os investimentos antes dele entrar no mercado de trabalho, porque aí ele vai ter escolhas e não só ir trabalhar para o dinheiro, mas fazer o dinheiro trabalhar para ele. Dinheiro, ele deve servir para alguma coisa. Eu sempre tinha essa dúvida na minha cabeça, né? Aí, só foi eu vir para o CEPI Francisco Maria Dantas que a Sônia Alexandre me ensinou muitas coisas. Me ensinou sobre os impostos, me ensinou sobre a renda, me ensinou várias coisas. E agora eu sei disso, eu entendo como é que vai ser a vida adulta. O projeto, ele é uma cidade dentro da sala de aula. Então, ali, ele toma decisões, ele corre atrás, ele investe dinheiro, ele sabe onde ele investir melhor, se é na renda fixa ou na renda variável. Então, e ele sabe o que é reserva de emergência, que ele precisa ter uma reserva de emergência para ele administrar a sua vida financeira e juntar o seu dinheiro para comprar o lote na cidade inteligente. Eu enfrentei o desafio que era de entender tudo que a professora falava, porque eu achava tudo muito complexo. E esse negócio de fazer a cidade inteligente, eu não entendia muito, mas hoje eu entendo e eu estou indo muito bem nas atividades e na matéria mesmo. A carteira virtual, extrato bancário. Aí aqui a Sônia, toda aula, ela dá uma porcentagem ou um pouco de dinheiro pra gente. Eu pretendo gastar no bazar, comprar coisas que me interessam. Tá sendo muito legal, que eu tenho um caderninho que eu anoto, eu faço as reportagens, né? A gente também tem o nosso extrato bancário que a gente recebe, tem o bazar que a gente pode ir juntando dinheiro para depois comprar no bazar. Meu nome é Luciana Carvalho, eu sou diretora do CEPI Francisco Maria Dantas. Eu tenho acompanhado esse projeto aí com brilho nos olhos. Eu acho que essa professora conseguiu despertar dentro da sala de aula um tipo de educação que não existia há 10 anos atrás e começamos a caminhar lentamente, mas a instalação desse projeto dentro da escola desenvolveu tão rápida e de uma forma tão gostosa a maturidade dos alunos na questão financeira que assim não tem como não abraçar. Mudou, porque antes eu via, tipo assim, que o dinheiro eu gastava em todos os brinquedos que eu queria quando eu ganhava, eu já ia correndo para comprar brinquedo. Depois disso, eu soube administrar meu dinheiro melhor e economizar, gastar com o que realmente é preciso. Quando eu ganhava mesada minha, aí eu pensava em só gastar o dinheiro. Hoje, eu penso em fazer uma conta do investidor para pegar o meu dinheiro, investir e ganhar mais dinheiro, para ajudar meus pais e também comprar o que eu gosto. Mesada eu não recebo em casa, mas assim,
eu entendo que o dinheiro mudou totalmente minha cabeça, que a gente precisa comprar o que a gente precisa. Tipo, eu tô precisando de um chinelo, a gente vai juntar dinheiro para comprar um chinelo. Eu tô precisando de aquilo para fazer alguma coisa, eu vou comprar. Porque se a gente, cada vez que a gente junta dinheiro para cada coisa bem melhor, mais a gente vai conseguir o que a gente precisa e realmente o que a gente vai usar. O dinheiro é um assunto que permeia toda a nossa sociedade. O mundo é capitalista. Então, esse capitalismo exige com que a pessoa saiba o destino do dinheiro, os seus recursos, como que eu vou obter esse dinheiro. Então, o recado que eu deixo para os professores é que acredite no seu aluno. O aluno é o cidadão que vai atender a população no futuro. É um bom caso, né, de educação financeira na prática. E você aí de casa, se tem uma história como essa de educação que dá certo, que deu certo, mande pra gente. As nossas redes são @sistemassagres_. Um prazer ter recebido vocês aqui, muito obrigada. Queria que vocês dessem uma dica final aqui para os professores, para a comunidade escolar que nos assiste. O que eles podem pensar quando fala-se em educação financeira, professora Jennifer? Para os professores, eu acho que eles podem pensar em ensinar a fazer planejamento, planilha, cálculos simples, que a gente fica muito preocupado em que o aluno entenda os cálculos mais difíceis, mas não, planejamento principal, cálculo mais simples, eu acho que é o primeiro pontapé inicial. Professor Macário. Meu conselho é que todas as pessoas elas busquem a independência. Não deleguem para o governo, para alguém da família, ou qualquer outra pessoa a responsabilidade sobre a própria vida, sobre as próprias finanças. Então, que ela tome as rédeas da própria vida e busque independência. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês aqui. Espero encontrá-los mais vezes. A casa está aberta para a gente falar de educação, e educação financeira é só um dos temas. Muito obrigada. E você de casa, muito obrigada pela companhia. A gente fica por aqui. Até o próximo programa. Até mais.